Hi folks, welcome to Bplugged Slow English. Bem, eu resolvi gravar esse vídeo introdutório aqui antes dos vídeos específicos sobre cada etapa do curso, porque eu acho que tem uma coisa na língua inglesa que a gente não estuda muito bem ou não tem muita consciência dela, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Todo mundo já ouviu de alguma maneira ou de outra, quem já estudou língua, falar no famoso verbo auxiliar, né? Então todo mundo sabe, é um verbo auxiliar, auxiliar. Bom, o próprio nome já disse, é um verbo auxiliar. A função dele é de auxiliar, né? De ajudar. Mas como é que ele ajuda? Porque em português a gente também tem verbo auxiliar. Ser, estar, ter, haver, enfim. Só que em inglês os verbos auxiliares cumprem uma função muito expandida, muito maior do que elas cumprem em português. Talvez por isso os verbos em inglês, de uma maneira geral, sejam verbos mais simples, a conjugação é quase mínima, né? O verbo que tem mais formas possíveis é o verbo to be, tem 8 formas, enquanto em português você tem essa conjugação absurda que vem dessa história nossa do latim, não é? Muito bem, então em português, se você quer fazer uma pergunta ou se você quer negar, tudo que você tem que fazer para fazer a pergunta é mudar a entonação da frase, né? Então, se eu pergunto, você é um bom aluno? A pergunta seria, você é um bom aluno? É uma língua muito musical, obviamente, né? E parte dessa musicalidade está aí, não é? Porque a gente canta para perguntar qualquer coisa. A segunda coisa, que é a negação, ela em português é absolutamente simples. Tudo que você tem que fazer é colocar o não, indiferente do tempo verbal que você está usando. Então, se você fala no presente, eu trabalho muito, negativa, eu não trabalho muito, futuro, eu trabalharei amanhã, eu não trabalharei amanhã, eu não vou trabalhar amanhã, e passado a mesma coisa, eu trabalhei ontem, eu não trabalhei ontem. Pois bem, isso em inglês não acontece assim. E aqui entra a função do verbo auxiliar. Porque se você não tem consciência de qual é o verbo auxiliar que está sendo usado nas frases que você está criando ou que você está escutando, você não vai conseguir, a princípio, trabalhar de maneira correta com a interrogativa e a negativa. Então, através do verbo auxiliar é que você vai criar a pergunta e que você vai criar a negação, juntando o verbo auxiliar com a partícula not. Então, se você tem he is, vai virar is not, que vira isn't. Se você tem I like, I don't, é o do com not, enfim. Então, o verbo auxiliar cumpre essa função na língua inglesa. É com ele que você faz a interrogativa e a negativa. Muito bem. Isso posto, a gente vai prestar atenção nesse seguinte desenho que está aqui, que é essa pizza aqui, não é? Essa circunferência aqui. Então dá para perceber que mais do que 3/4, né, quase a pizza inteira, ela é de uma cor só. Isso aí representa, na minha aproximação, não é? Então eu quero deixar isso bem claro, isso é uma visão minha depois de 40 anos dando aula de inglês, estudando inglês. Enfim, é impossível a gente colocar em números o total de verbos da língua inglesa, mas eu estou fazendo aqui uma aproximação para que você compreenda a importância dos verbos, que são esses verbos auxiliares. Muito bem, então a grandíssima maioria desse bolo, dessa pizza, são chamados verbos regulares. Verbos regulares, como o nome diz, tem um passado regular, é o famoso ED, like, liked, arrive, arrived. O passado é igual ao particípio, que também a gente vai ver. A segunda fatiazinha um pouquinho menor, que também é muito difícil de eu quantificar com precisão, mas que gira em torno de uns 200 verbos. Qual que é a grande questão com esses verbos irregulares? Os verbos irregulares vêm do início da língua, da formação da língua, do proto-germânico, enfim. Esses verbos, eles têm o passado e o particípio surpreendentes, que não dá para a gente contar, não dá para a gente deduzir logicamente, ou seja, a gente vai ter que decorá-los.
Qual que é o lado positivo disso? É que eles são poucos. Digamos que se a gente aprender 200 verbos, a gente vai estar muito bem servido, não é? E qual que é o lado difícil deles? É que eles são extremamente necessários no dia a dia da língua. Eles são usados de maneira muito comum. Então aqui a gente não tem o que fazer, a gente humildemente senta, aceita e decora os verbos para parar de sofrer com bobagem. Beleza? Muito bem. Dá para ver agora que tem uma tirinha, uma fininha, uma lista fininha, assim, não é nem uma fatia de pizza, é quase assim uma linha, que também é uma aproximação minha. Nessa linha estão os verbos auxiliares. E aí a gente chega a, digamos, 13 verbos fundamentais da língua inglesa que, na minha opinião, vão facilitar a sua compreensão nesse processo de aprendizado. Por quê? Se você não consegue entender muito bem como trabalhar com esses verbos, você está lascado no inglês, sacou? Então a gente precisa compreender o funcionamento desses verbos. Por quê? Porque esses 13 verbos mandam em todos os outros verbos da língua. Mandam em que sentido? Onde eles existirem, onde eles estiverem, é com eles que você vai transpor uma frase afirmativa, transformá-la em interrogativa e também transformá-la em negativa. Então eles são fundamentais na língua. Muito bem. Então facilitou a minha vida, não é? Eu tenho 13 verbos para aprender, basicamente, sem os quais eu vou pastar um pouquinho no inglês. É isso. E qual que é o primeiro desses 13 verbos que a gente aprende no nosso aprendizado de inglês? Vou estudar inglês. Qual a primeira coisa que a gente vê? É o verbo to be, não é isso? Então, esse verbo to be, para você ter uma ideia, a dimensão da importância desse verbo, ele está nessa tirinha aí. Ou seja, quando eu aprendo o verbo to be, eu não estou aprendendo pouco inglês, não, eu estou aprendendo muito inglês. Ok? É fundamental entender isso, compreender isso, para parar de menosprezar aquilo que é importante. Muito bem. Só para a gente fechar esse bloco da importância dos verbos auxiliares na língua inglesa, eu queria falar para vocês que existem 3 verbos auxiliares ordinários, comuns. São verbos comuns, o verbo to be, o verbo to do, que é o auxiliar do presente, e o verbo to have, que é o verbo auxiliar para os tempos perfeitos, um tempo complexo que a gente ainda vai estudar por aí. Muito bem, esses verbos são ordinários porque eles também têm um significado em si só e podem ser usados em outros lugares da frase com outros verbos auxiliares. O que não acontece com esses 10 verbos que eu vou apresentar agora e que são os verbos modais auxiliares, auxiliares modais, que, como o próprio nome diz, não são modais à toa, não é? Então, se eles são modais, eles falam do modo. E a grande sacada desses verbos é que, tecnicamente falando, estruturalmente falando, eles são muito simples. São sempre seguidos de um infinitivo sem to. Então, eu falo esse verbo, eu falo go, see, take, study. Simplermos não conjugam nunca. Não existe primeira, segunda, terceira pessoa, singular, plural, é tudo igual. E a outra coisa é que onde você vê um desses verbos não vai existir outro. Ou seja, eles reinam mesmo na frase. Muito bem, esses verbos importantíssimos são will, would, can, could, may, might, should, ought to, sobre o qual eu vou falar um pouquinho, must and shall. Pois muito bem, de todos esses 10 verbos, o único seguido de to é o verbo ought, ought to, que é digamos, um sinônimo do should, sobre o qual a gente vai estudar em detalhes aí pela frente. Muito bem, eu espero que isso tenha dado uma noção para vocês da importância de compreender o que é um verbo auxiliar em inglês. Sem ele a gente não consegue ter mobilidade na língua. E é fundamental não só eu saber usar, como eu conseguir reconhecer qual é o verbo auxiliar que está sendo usado quando alguém se dirige a mim.
para que eu possa responder no tempo adequado e realmente dar sinal de que eu entendi a comunicação, aquilo que está sendo dito para mim. Pois muito bem, isso dito, né? Agora eu acho que a gente está pronto para a gente seguir e partir para a nossa primeira lição desse curso de verão e desse curso, enfim, do Be Plugged Slow English, dessa abordagem metodológica. See you around and thank you for listening.